imagem que nós temos no Evangelho de hoje é a imagem da comunidade cristã. O que é a comunidade cristã? É a reunião de todos nós, que somos bons, mas às vezes nos embatemos também com os nossos maus, com a nossa santidade e com o nosso pecado. E aqui vai imediatamente uma correção. Quando vocês ouvirem dizer a igreja é santa e pecadora, não caia nessa palavra. A igreja é santa e santificadora. Pecadores somos nós, que pertencemos ao corpo de Cristo. Muito bem. Acontece que dentro da igreja, encontrando santos e pecadores, nós podemos acorrer a duas tentações. A primeira é de pensar que neste campo cheio de trigos e joios, nós somos o trigo. E aquele que está do meu lado é o joio. Aquele que me aborrece, aquele que dá mau exemplo, aquele que é pecador, enfim. Então a gente tem a tendência de nos colocar dentro de um caminho de superioridade, olhando os outros do alto embaixo, pensando que eles são joio, e com esse povo aqui a gente não tem o que fazer. Isso aqui não é nada cristão. Se por um acaso você pensa de ser melhor do que os outros, é hora de abrir o registro dos teus pecados e começar a perceber que se você está aqui hoje, assim como eu, estamos por pura graça de Deus. Sem que o Senhor não tivesse intervido na nossa vida, nós não estaríamos aqui. Porque a graça de Deus e, consequentemente, também a nossa resposta à graça é o que nos fez estarmos aqui para comer o pão da vida. Temos um outro problema, de pensar que nós somos somente o joio. Ou seja, somos ultra pecadores, assim e tal, e aí a gente fica ruminando os nossos pecados. Não. Atenção, a partir do momento que você confessou seus pecados foram perdoados. A voz do demônio que diz para você que você é joio, porque o demônio é acusador. Jesus Cristo não é acusador. Jesus Cristo, ele denuncia, por assim dizer, mais ou menos, os nossos pecados, mas mais do que denunciar os nossos pecados, Jesus Cristo nos convida à conversão, que é uma coisa completamente diversa. Então nós não podemos cair nessas duas tentações, de pensarmos que nós somos puro trigo, ou de pensar que nós somos puro joio. O drama da nossa vida está que nós temos que fazer as contas, seja com o trigo, seja com o joio. E nenhum de nós aqui queremos o joio. Temos muita dificuldade em lidar com isso. O problema é quando, de maneira doentia, imaginando-nos apenas trigo, nós queremos criar da comunidade cristã um lugar de perfeitos. Isso não existe. Se dentro da comunidade nós começarmos a pensar que somos perfeitos, e aí começamos a criar grupos de pessoas que pensam de ser perfeitas, escape daquilo ali, porque aquilo não é comunidade cristã. A comunidade cristã, ela é aberta a toda e qualquer pessoa, sobretudo os pecadores, que obviamente não querem viver no pecado, querem sair do pecado e querem viver uma vida nova. Só que muitas vezes a saída do pecado é muito difícil. Não é uma questão só de mágica. E aqui eu não estou querendo dar louvores ao pecado, mas se Cristo é um agricultor responsável e que permite que o trigo e o joio cresçam juntos, isso o faz para a nossa salvação. E de alguma forma, nós temos que agradecer, e aqui é São João Clímaco, um santo padre da igreja, que vai nos dizer que Deus muitas vezes permite o pecado para que nós possamos ter uma profunda conversão. Cristo não quer que nós permaneçamos no pecado. Esse é o ponto, muito claro. Mas se algum pecador se apresenta diante de nós, o nosso movimento, o nosso ser comunidade,
deve ser aquele de acolhê-lo e de acompanhá-lo em direção à saída do pecado. Não em direção, não, está tudo bem aqui. Não. Se você está no pecado e quer sair do pecado, agora, bem-vindo. Vamos trabalhar junto com você. Vamos estar lado a lado. Vamos caminhar. Ainda que seja duro, ainda que seja difícil, ainda que pareça que não tenha nenhuma esperança, Jesus Cristo tem sempre uma solução. Mas basta que você queira abraçar a solução de Jesus. E isto pode demandar o tempo do crescimento do joio e do trigo. E aqui nós vamos abrir duas perspectivas. A primeira perspectiva é aquela que nós temos que pedir a Deus uma graça muito especial. Rezamos pouco deste modo. Pedir a Cristo: Senhor, me dê a graça de odiar o meu pecado. Me dê a graça de odiar o mal. Assim, de odiar de tal modo que a gente não queira ver o mal, não queira nem mesmo pensar no mal. Ou seja, me dê a graça deste grande ódio, deste ódio em relação ao mal, não querê-lo. Ou seja, usar toda a nossa energia em correspondência à graça para não abraçar os mal, não abraçar o pecado. Essa é uma graça que nós temos que pedir. Às vezes a gente cai na tentação de tratar o pecado como nosso animalzinho de estimação, né? Ele está ali, de vez em quando a gente chama ele, de vez em quando a gente brinca com ele. Não, a gente tem que parar com isto. Nós somos chamados a um passo diferente. O passo é: Senhor, me dê a graça de odiar o mal. E, Senhor, me dê a graça de, odiando o mal, ser também misericordioso com quem é pecador. Olhando para os nossos pecados, ajudar aquele que está no pecado a sair daquela situação. E à medida que nós vemos o quanto nós somos pecadores e o quanto nós temos de joio dentro de nós vamos cada vez mais pedir a Deus que tenha misericórdia. E essa foi a oração de tantos grandes santos: São João Maria Vianney, Santa Joana d'Arc, São Francisco de Assis, Santo Inácio de Loyola. Todos esses grandes santos, eles, Santa Teresa de Calcutá, São João Paulo II, todos eles tinham uma grande consciência do tamanho do pecado deles, do horror que é o pecado. Então esta é uma primeira graça que nós temos que pedir ao Senhor. Só que nós temos que pedir uma segunda graça, que a gente também pede pouco, que é aquela de arrancar o joio da nossa alma. De arrancar-nos da situação que nós estamos no pecado, daquela situação que se apresenta diante de nós e que nos transfigura em direção ao mal, não em direção ao bem. E por isso nós temos que fazer uma grande força dentro de nós e pedir a Deus a graça de: Senhor, arranca de mim esse pecado. E às vezes nós nos embatemos com a dificuldade de arrancar o pecado. E pode acontecer que Jesus Cristo te dê a graça de arrancar este pecado, o que seria motivo de grandíssima conversão, de uma grandíssima alegria. Mas às vezes nós vemos uma grandíssima dificuldade em arrancar o pecado. E aí a pergunta que vai sobrar é: e se eu não consigo arrancar o mal? E se eu não consigo resolver aquela situação em que eu estou dentro? Reclamamos novamente ao agricultor paciente, que é Jesus Cristo, que deixa crescer o trigo e o mal. Mas existe uma segunda solução, que nós vemos, que nós acorremos pouco. Ou seja, a primeira solução seria arrancar o joio. E aí, tão bonitinho, tranquilo, feliz, contente. Não consigo arrancar o joio. Existe somente uma segunda possibilidade. E essa possibilidade é a mais bonita de todas. É aquela do homem de Nazaré, que caminha junto com o pecador e o transforma. Aquele que transformou a água em vinho é capaz também de transformar o joio em trigo. Parece um absurdo isto, mas Jesus pode tudo. E ninguém aqui pode negar isto. Jesus pode qualquer coisa, inclusive transformar o joio da nossa vida em um trigo belo. E este trigo belo significa a passagem pela cruz. Significa, passando pela cruz, chegar à graça de um trigo, ou seja, capaz de ser pão para o outro, capaz de ser doação para o outro. Transformando um pouco o que eu estou dizendo,
é quando a nossa vida começa a ter um delineamento, uma forma cruceiforme. Ou seja, a vida do cristão, ela tem que ter uma clareza de cruz. Porque a cruz é que transforma, melhor, que anula os nossos pecados e que nos transforma em criaturas novas. E à medida que caminhamos com Cristo, à medida que o trigo e o joio crescem juntos, este grande milagre, e é o maior milagre de todos, é quando o joio se transforma em trigo. Ou seja, quando Jesus Cristo pega a nossa miséria e faz dessa miséria uma riqueza. Não estou aqui louvando o pecado, atenção. Mas estamos confiantes na graça de Deus, que é capaz de fazer nova todas as coisas, que é capaz de dar a possibilidade de uma vida completa. E muitas vezes nós negamos isso. E aqui entra todo um processo e todo um trabalho, que é aquele trabalho difícil, porque muita gente fala assim: padre, mas eu não consigo me liberar do meu pecado. Óbvio, você pediu para Jesus transformar o seu pecado em trigo? Você pediu a Jesus a graça de uma transformação, quer dizer, conversão, metamorfose, uma mudança completa de si e completa da tua realidade, para que seja uma realidade nova, segundo a face de Jesus Cristo? Ou nós estamos ainda simplesmente fingindo um cristianismo na frente de todo mundo e por detrás estamos vivendo uma vida cheia de joio assim, e sem querer essa transformação? O que se espera de nós é essa transformação, ou seja, deixar a graça agir dentro de nós e nos transformar a partir de dentro. Isto é um milagre, é uma coisa muito bela. E quem dera se hoje tivéssemos essa coragem de pedir a Deus de transformar a nossa vida. E no pouco tempo que eu estou aqui na nossa igreja, eu já tive muitas graças de ver as pessoas que se transformaram. As pessoas que saíram ou que estavam numa situação que era aparentemente bloqueada, Jesus Cristo se apresenta e transforma toda aquela situação e começa a dar caminhos novos para que a pessoa saia da vida de pecado e passe a viver a vida nova. Mas a beleza foi ver que Cristo transformou o joio em trigo. Isso é muito legal. E é isso que se espera, e é nisso que nós temos que confiar. Jesus Cristo é capaz de fazer isso. Será que a nossa fé está dentro dessa dinâmica? E aí nós vamos entender, faço essa passagem, depois eu termino com a parte cultural. E aí nós vamos entender o porquê Jesus Cristo trata bem os pecadores. Todo mundo reclama assim: ai, padre, eu faço tudo para Deus, eu só, desculpa a expressão, só tomo porrada, tudo muito difícil. Tem até a expressão que a gente usa: quando mais rezo, mais assombração aparece, né? A gente fala assim, de um modo meio jocoso, para dizer que, eu começo a viver a vida com Deus, parece que fica tudo mais difícil. E quem não vive a vida com Deus, parece que está tudo bem. Olha, esse é o segredo, esse é o estilo de Jesus. Ele não vai pegar o vaso frágil e vai maltratar o vaso frágil. Quem faz isso não entendeu nada de cristianismo. Ele vai pegar o vaso frágil do pecador e vai fortificar este vaso, e com muita paciência. E esta fortificação é o que vai fazer com que a pessoa ganhe força e cada vez mais caminhe dentro da graça. Esse é o estilo de Cristo. O estilo de Cristo não é mandar ninguém embora. O estilo de Cristo não é... Não, o estilo de Cristo é dar atenção ao pecador para que o pecador se converta. Ou seja, o estilo de Cristo não é deixar o pecador ali, no pecado, mas que ele ganhe força. E às vezes esse trabalho dura uma vida inteira. Porque quando nós nos percebemos também pecadores, percebemos o quanto o pecado nos fere e o quanto o nosso pecado feriu outras pessoas. E aí nós vamos ter que fazer um trabalho por toda uma vida, muitas vezes, para poder curar essas feridas, para poder curar o mal que a gente fez para o outro. E isso acontece muito. De manhã eu assisti o filme Mission, que mostra lá que tem um jesuíta que era um matador de índios, se converteu, e aos poucos ele foi fazendo grandes penitências e foi se tornando cada vez uma pessoa mais dócil, um maior servidor das pessoas. Filme Mission, não sei se... A Missão. Se vocês não assistiram, assista. Vocês vão perceber, eu esqueci o nome dessa personagem, vocês vão perceber este aqui que era muito nervoso, muito matador de índio, e se torna um homem que faz grandes penitências e começa a se tornar servidor. É aquilo que se espera de nós. Ou seja, aquilo que Jesus Cristo fez com Maria Madalena, celebramos ontem.
A mulher que era pecadora e que foi a primeira testemunha da ressurreição. Isso é uma coisa anormal. E esse é o estilo de Jesus. Essa ideia de criar uma comunidade perfeita caia fora, não funciona. O estilo de Jesus é, nós vamos estar do lado do pecador, dizendo ao pecador que o pecado é errado, sempre dizendo a verdade, mas trazendo ele, caminhando junto com ele. E eu espero que a nossa comunidade crie esse estilo, caminhando junto, curando as feridas para que a pessoa possa encontrar o Cristo e viver a vida dela segundo aquilo que o Senhor quer. Termino então com esta imagem e o inserimento cultural. A imagem é do Padre Sílabus, eu acho que o nome dele é esse, que era um abade de um mosteiro na Grécia. Essa história é uma história real. Ele foi monge de Santo Antão. E ele estava na igreja. O abade é como se fosse um bispo, é um superior. Ele estava dentro de uma igreja e chegou, e tinha dentro desta igreja um outro sacerdote. Um padre também era um monge. E entrou na igreja um pecador público. O padre, que estava dentro da igreja, não vendo o abade, mandou embora o pecador público. Aqui não é lugar para você, vai embora daqui, que não sei o que e tal. Essas coisas que infelizmente a gente vê por aí. Mandou embora o cara. O abade se apresentou diante do seu padre e disse: você não vai me mandar embora? Não, imagina, eu sou mais pecador do que aquele ali. Você não vai me mandar embora? Se você mandou ele embora, você tem que mandar ele embora também. Então, essas ideias de comunidades perfeitas, angelicais, assim, caiam fora, não funciona. O estilo de Cristo é trazer as pessoas para Ele. E isso demanda trabalho, isso demanda oração, isso demanda jejum, isso demanda acompanhar o outro, estar do lado, demanda de nós cristãos saber que nós também temos grandes joios que precisam ser transformados em Cristo. E termino hoje com um acerto cultural na igreja de São Clemente, em Roma, que fica na via de San Giovanni Laterano, em direção ao Coliseu. Uma igreja também muito gostosa, eu ia muito lá estudar, eu ia estudar lá. No fundo dessa igreja tem a ábside, e na ábside da igreja, que é a parte de trás, né, tem um mosaico. Esse mosaico ele tem dois espaços. Então, ele tem o primeiro espaço, onde está a cruz de Cristo, né, a cruz de Cristo que está própria na terra, ou seja, é a árvore, por assim dizer, a semente de Cristo, que pode ser para nós o nosso modo de ser cruciforme. E dos pés da cruz nascem ramos que vão tomando proporção, quase que como dizendo, os ramos de Cristo estão em toda parte. Os ramos de Cristo estão procurando as pessoas que querem voltar para Cristo. Enfim, a representação é muito bonita. E embaixo, exatamente embaixo, aí tem o rio, aí tem o riozinho que corre assim, e embaixo desse rio temos umas ovelhas. Ovelhas que correm para a esquerda e ovelhas que correm para a direita. Algumas estão paradas, outras estão com as patinhas como quem correndo, outras estão meio dispersas, mas todas em direção a Cristo. Ou seja, talvez sejamos nós essas ovelhas assim. E quantas pessoas no mundo não estão procurando Cristo, não estão procurando encontrar a cruz do Senhor e viver esta vida nova, essa vida cruciforme. Esperamos que no dia de hoje tenhamos um coração diferente, um coração cristão, capaz de comunicar a beleza do Evangelho de Cristo, capaz de transformar o joio em trigo, capaz também de extirpar o joio, mas capaz, na paciência de um agricultor, de dar-nos a vida nova. Que assim seja. Amém.